gosto do Natal. Eu tô ansioso demais. Passar a juntar com a minha família. Já comprei até a roupa do Natal. Comprei um colete à prova de bala, um capacete e uma calça do exército. Eu tenho certeza, quando minha família se juntar, vai ser uma guerra. Acaba Papai Noel não precisa me trazer presente. Colocando umas pessoas no saco e levando embora, pra mim tá bom demais. Acaba Na hora de ajudar, não aparece ninguém. Mas pra dar palpite, sai muita gente do buraco da tomada. Acaba Brian, tu é bom de conta? Sou Teu pai tinha 50 doces, ele comeu 20, ele ficou com o quê? com diabetes. Acaba Pai tinha 50 doces, ele comeu 20, ele ficou com o quê? Com diabetes. Acaba